Bem, pessoal, faz algum tempo que eu não gravo, né? Vamos fazer o alinhamento aí de fração, tá bom? Então, o capítulo de fração é um capítulo muito importante, tá? Normalmente, na realidade, sempre cai alguma coisa relativa à fração. E a gente começa explicando o conceito de fração como a parte de um todo, né? Então, é clássico, quem já estudou fração lembra do exemplo da barra de chocolate, né? Que você pega uma barra de chocolate, um pedaço de pizza, né? A gente divide em alguns pedaços, né? Normalmente quatro, para exemplificar melhor, tá? E a gente começa a introduzir fração, que é a parte, seria uma parte desse todo, ou seja, o todo seria a barra de chocolate inteira, né? Então a barra seria o inteiro, ou seja, a unidade, tá? E a gente divide essa barra em quatro pedaços, um, dois, três, quatro, tá? Então está dividido em tamanhos iguais, tá? Suponha aqui que é tamanhos iguais, tá? Ou seja, dividido aqui com tamanho D. Então, em quatro tamanhos iguais. E cada pedaço desse equivale a um quarto, né? Do todo, né? Então, esses dois pedaços, esses dois aqui, equivaleria a dois quartos, né? Três pedaços equivaleria a três quartos. E o chocolate inteiro, né? Que é quatro quartos, equivale a o inteiro, tá? Normalmente as crianças não têm dificuldade em entender esse conceito de fração, né? Inclusive já viram na escola. Eles começam a entender bastante rápido a questão de fração, pelo menos a parte básica, tá? E a gente também faz o seguinte, a gente já começa, não vou entrar em detalhes, mas já começa a chamar atenção para algumas coisas, né? Tentando fazer o link, né? Já de fração com números percentuais. Da medida do possível, a gente já, como eles já escutaram alguma vez alguma coisa sobre percentual, a gente já começa a falar que metade equivale a 50%, certo? Ou seja, um quarto equivale a 25%. Né? A gente já vai começando, já pode ir começando a dar esses pequenos, pequenos links, né? Linkando fração com números decimais. O objetivo é eles entenderem que o assunto de fração, o assunto de número decimal e percentual são interligados. Na realidade, é uma coisa só, né? Ele só é um formato de escrita diferente. Então, fração também a gente pode ser um número decimal, tá? Eu posso transformar uma fração em um número decimal, por exemplo, metade equivale a 0,5, né? Ou seja, eu tenho aqui apenas formas diferentes de escrever a mesma coisa, tá? E isso aqui é 50%, exatamente 50%, tá? Então a gente tem que fração aqui, ó, fração, números decimais e percentual, simplesmente são formas diferentes de eu escrever a mesma coisa, tá? Então a gente vai, os próximos capítulos vai ser nessa ordem, né? A gente vai terminar a fração, vai ver rapidamente já números decimais e a gente já pula para percentual, tá bom? Então vamos continuar aí o conceito de frações, né? O alinhamento de como se deve ser tratado, pelo menos a sugestão de como a gente se trata fração de uma forma mais rápida, tá? Inclusive, o livro, algumas partes a gente pede para eles anotarem no livro, não estudar dessa forma, tá? Pular esse pedaço, tá? Para poder a gente tornar o estudo mais eficiente, tá? Então, vamos primeiro classificar, né, as frações. Então, existe a classificação quanto à divisão do inteiro, tá? Então, vamos pegar uma fração aqui, tá? Vou botar aqui B sobre A, tá? A primeira coisa a gente chama isso aqui de numerador, né? O numerador, tá? E aqui o denominador. Só nomenclatura das duas partes da fração, tá bom? E quando é que essa fração é dita ordinária? É quando o meu denominador, deixa eu ajeitar aqui meu mouse, é quando o denominador é diferente de 10, tá? E quando é que diz que uma fração é decimal? Quando o denominador é 10 ou uma potência de 10, né? Ou uma potência de 10, tá? Essa divisão é simplesmente porque
quando a gente trabalha com números, com frações decimais, né? O pessoal que faz engenharia lembra que existe uma notação científica, né? Uma notação diferenciada justamente para essas frações que são decimais, tá? Então vamos ver aqui, eu vou dar um exemplo rapidamente, né? Por exemplo, fração ordinária, tá? Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou apagar, tá? Vou colocar aqui só para a gente relembrar. Aqui nesse cantinho aqui, ó, A e B. Aqui é o numerador. E aqui é o denominador. Tá? Então vamos dar exemplo de fração ordinária. Então, denominador é diferente de 10. Por exemplo, metade, que é 1/2, ou seja, 1/3, tá? 1/4, 1/9, tá? Depois de 10, né, a gente começa 1/11avos, né? 1/13avos, tem essa mudança de nomenclatura, tá? Mas essa parte de nomenclatura eles pegam direitinho, tá? Então, isso aqui são frações que a gente chama de frações ordinárias. Observa que os denominadores aqui são diferentes de 10, tá? Já quando eu tenho potências de 10, por exemplo, 1/10, tá? 1/100, né? 1/1000, a gente vai chamar essa fração de decimal, porque a gente pode escrever nesse formato, nessa notação aqui, que no futuro, né, quem for fazer engenharia vai trabalhar muito, né, com esse tipo de notação, né? Uma notação mais científica, né? Por exemplo, 10 a segunda também, quando é números maiores que 10, e potências negativas de 10, né, que são justamente as frações decimais, tá? Então, do meu ponto de vista, essa divisão em ordinário e decimal apenas serve para essa diferenciação, né? Quando eu tenho uma fração decimal, eu consigo fazer uma notação diferente, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora da outra classificação, que é a classificação quanto, né? Na realidade é quanto aqui, quanto a comparação relativa à unidade, ou seja, quanto isso é maior ou menor do que a própria unidade, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o numerador e o denominador, se A, que é o numerador, for menor do que B, logicamente que isso aqui é uma divisão, né? A dividido por B, né? Eu vou ter um número menor do que 1, menor do que a unidade. Menor que a unidade. Então esse exemplo aqui, ó, 1/3, né? 1/2, são todas frações próprias, né? 2/5, tá? É outro exemplo, né? Então toda vez que o meu numerador for menor que o denominador, eu vou ter a dita fração própria, tá? Já o inverso pode acontecer. Eu posso ter, por exemplo, aqui o A, que é o numerador, maior do que o B, tá? Nesse caso, eu vou dizer que essa fração é imprópria. Imprópria. Porque o resultado, né? O resultado vai ser maior que a unidade. Aqui a própria, o resultado é menor que a unidade. Unidade. Tá? E a fração imprópria, o resultado é maior, né? Símbolo de maior que a unidade. Estou falando do número 1, tá? Maior que 1. Ou seja, é uma fração imprópria. Exemplo de fração imprópria. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Por exemplo, 5/3. Tá? Observa que esse resultado, 5 dividido por 3, vai ser maior do que 1. Outro exemplo, 10 quartos. Né? Ou seja, eu posso ter outro exemplo aqui, 20/8. Tá? Então, tenho vários exemplos aí de frações impróprias. Né? Eu tenho também a fração que é mista, tá? E ainda tem outra classificação aqui, que é a fração aparente, tá? A fração aparente. Tá aqui, ó. Aparente. E como seria a mista? Vê, a mista é uma forma diferente de eu escrever a fração imprópria. Então vamos supor que eu tenho uma mista aqui, que seria, por exemplo, vou fazer depois eu mostro como transformar mista em imprópria e mista, mas vamos fazer a primeira transformação aqui. Vamos supor que eu tenho essa fração imprópria aqui, que é 10 quartos. Vamos transformar ela em mista, ver como ficaria. Eu teria que dividir 10, tá, por 4, aqui, né? Aí daria 2 aqui, o quociente 2, vai sobrar o resto 2. Então tem outra forma de escrever essa fração 10/4, que é o seguinte, é 2 inteiros
Por isso que ela é mista, tá? Mais 2 do resto aqui, né? Dividido por 4, tá? Observa que isso é uma forma diferente de eu escrever essa fração aqui, ó, 10 quartos, tá? Então, a notação no formato misto é assim, ó, é 2, né? 2 sobre 4. Inclusive, eu posso fazer 2, simplificar aqui, né? Dividido por 2 e dividido por 2 aqui, vai dar 2/1/2, tá? É uma forma diferente de eu escrever essa fração imprópria, tá? Então, o número misto é isso. Uma pegadinha que muita gente cai, né? Que eu tenho que chamar atenção. É quando tem um número misto, tipo 5, 3 quintos, tá? Muita gente acha que isso aqui é 5 vezes 3 quintos, tá? E não é. Na realidade, isso aqui é 5, a fração mista nesse tipo de notação é uma soma, né, tá? Mais 3 quintos, tá? Então, existe essa diferença, tá? Quando muito aluno acha, porque quando está juntinho assim, ele pensa que é uma multiplicação, tá? Mas nesse caso de fração mista, é uma soma, tá bom? E por último, essa parte de classificação, né, a gente tem as frações aparentes. É o que aparece, que parece, mas não é, né? Por exemplo, 4 sobre 2. Parece uma fração, mas isso aqui é um número inteiro, 2, tá? Então é aparente. Então ele só parece uma fração, que na realidade é um número inteiro. Por exemplo, 8 sobre 4 também vai ser igual a 2. Né? 10 quintos, 2 também, tá? 27 sobre 3 vai dar 9. Então isso aqui parece uma fração, mas não é. É um número inteiro, né? No final das contas. Então a gente chama isso de fração aparente, tá bom? Então essa parte aí não tem diferença do colégio, tá? É exatamente igual essas classificações, tá? E vamos aqui dar uma estudadinha, né? Na primeira parte que exige depois de estudar isso, né? Ele pode pedir as classificações, mas o que pede mais é você ter, por exemplo, as transformações, né? Transformações em misto, em frações impróprias, em mistas, tá? Em frações mistas, certo? Então, vamos pegar uma fração imprópria aqui, tá? Vamos pegar o número aqui, ó, 10 terços, certo? Observa aqui, ó, meu numerador, né? Numerador e aqui o denominador. Denominador. Como ele é maior do que a unidade, né? Se eu dividir 10 por 3 vai dar 3,3333, né? Ele vai ser uma fração imprópria, tá? De acordo com as classificações que a gente olhou lá em cima. Então, como é que eu faço para transformar isso em misto? Eu vou dividir, ó, 10 por 3, tá? Aí eu vou ter o meu quociente 3, fazer assim, 3 vezes 3, 9, tá? Subtrair, fazer da forma mais lenta, né? E eu vou dar o resto 1, tá? Então é o seguinte, se eu quisesse continuar, botava vírgula aqui e continuava, mas para transformar basta fazer isso com o resto. A gente tem que deixar o resto aqui, tá? Então como é que faz? Ó, esse número 10 terços, ele vai ser igual a 3 inteiros, mais esse resto que é 1, dividido por 3 ainda, tá? Eu não vou dividir 1 por 3 para continuar, então eu não preciso dividir. Eu pego 1, que é o resto, e divido por 3. Aí a gente vai colocar na notação de fração mista, que é o seguinte, 3 1/3. Tá? Então isso aqui é igual a isso, tá? Então a gente coloca aqui nesse formato. Tá? É só o formato mesmo da escrita, tá bom? Vamos pegar outro exemplo aqui, né? Está aqui 20 dividido por 7. Tá? Então, vamos fazer a divisão, né? 20 dividido por 7, né? Aí vai dar 2, 14, né? Aí vai dar resto 6, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 2 inteiros do quociente mais 6 dividido por 7. Aí a notação em misto, né? Isso aqui já é misto, é um número misto, tá? Vai ser 2 inteiros, 6 sétimos, ok? Então, seria essa forma de eu transformar, vai fazer dessa forma de todo jeito, tá bom? Então, vamos fazer o contrário agora, tá? Vamos transformar uma fração mista, né? Uma fração mista, tá? Em imprópria. Imprópria.
tá bom? Então, vou pegar uma fração mista aqui, 3 inteiros, 4 quintos, por exemplo, tá? Então, ó, você pode fazer duas formas. Tem uma forma mais lenta, que vai funcionar de todo jeito. Isso é a mesma coisa de 3 mais 4 quintos, tá? Aí, nesse caso, a gente não viu a questão de soma de fração ainda, mas seria fazer uma soma de fração, né? 3, 1, 3 dividido por 1, mais 4 dividido por 5, é a mesma coisa. Aí tira o MMC do denominador. O MMC de 1 e 5 é o próprio 5, tá? Aí vai fazer 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 4, né? Vai ser 4. Então, aqui eu vou ter aqui 19 sobre 5, certo? É uma forma de fazer aí a minha fração imprópria, tá? Fazer a soma simplesmente desse inteiro 3 aqui com essa fração. Aí tem uma forma que a gente chama de forma rápida, né? Como é que se faz essa forma rápida? Eu vou repetir aqui, ó, a forma rápida 3, 4 quintos, né? Como é que faz? Ó? Você vai pegar o 5 e multiplicar pelo 3 e vai somar com esse 4, ó. 5 vezes 3 dá 15, 15 com 4, 19. E você vai repetir o denominador 5 aqui, tá vendo? É uma forma rápida, tá? Então, normalmente, as crianças aprendem dessa forma rápida, tá? Mas isso é simplesmente fazer a soma, só que está somando de uma forma rápida. Pega outro exemplo aqui, ó. 5, 3 quartos, tá? Isso é a mesma coisa de 5 mais 3 sobre 4, que é igual, vamos somar as frações, né? 5, que é a mesma coisa de 5 sobre 1, né? Mais 3 sobre 4. O MMC, né? Vai ser 4. Esse MMC a gente vai aprender na próxima aula o que significa ele. Na realidade, eu estou colocando no mesmo denominador, né? Então, vamos lá. 5 dividido por 1 vai dar... 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 4 dividido por 1, 4 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Então, aqui vai dar 23 quartos. Observa que isso aqui é uma fração imprópria, né? Uma imprópria. Imprópria. E aqui também, imprópria. Imprópria. Ok? Então, podia fazer da forma rápida também. Fazer aqui, ó. Como é que faz? 4 vezes 5 vai dar 20. Então, faz a multiplicação aqui e soma com 3. 4 vezes 3, 20. Com mais 3, 23. Vai dar o mesmo resultado, né? E você repete aqui o denominador 4, tá? Então, ó, com essa teoria assim, com esse alinhamento, tá, de fração, isso aqui é exatamente igual ao que o colégio ensina, não tem nada de diferente. Já dá para fazer já a primeira bateria de exercícios do livro, tá? Então é isso aí, tá ok? Deixa eu ver aqui, eu posso até ver qual a bateria que você consegue fazer a partir... logo após a primeira parte de teoria. A grande maioria das questões é relativa a essa questão de transformação e classificação de frações. Beleza? Então, a gente vai fazer a próxima aula, a começar já as operações de fração. Como a primeira operação que a gente aprende é a comparação, depois você aprende a soma, que é a mesma coisa da subtração, e a multiplicação e divisão, tá? Então vai fazer essas operações básicas. Precisa dominar as operações básicas de fração, porque caindo expressões com fração, né? Normalmente ele exige que faça todas as operações, né? Faça a soma, faça a subtração, a multiplicação e divisão de fração, tá? E mistura com potência, tá? Então é sempre quando cai uma questão desse tipo, ele normalmente bota uma historinha e coloca uma expressão numérica, né? E essa expressão numérica ele vai ter fração, vai ter uma potência, vai ter uma operação com número decimal, tá? Então é bem misturado isso e a gente vai aprender a fazer essas expressões, tá bom? Também. Então é bem importante saber bem mesmo a questão de operações com fração, ok? Então é isso aí, valeu, até mais.